Como acabará o mundo? Camille Flammarion. Introdução. Pode desde já se anunciar o fim do mundo com tanta segurança como se este acontecimento se realizasse na atualidade, perante os nossos olhos. E não falamos somente do fim do mundo que nós habitamos, da ruína da humanidade terrestre com todas as suas obras, mas também do fim de todos os mundos do nosso sistema celeste e do próprio Sol, fonte da luz e da vida, do movimento e do calor. Um dia virá em que esse sol brilhante se há de apagar, em que a vida terrestre dormir o sono eterno, em que o nosso globo, escuro e gelado, cemitério silencioso e solitário, girará na noite estrelada em torno do seu antigo Sol, convertido em astro invisível, em que todos os planetas darão voltas como se fossem imensas esferas negras em redor de outra esfera também negra. Então, todas as grandezas humanas, tudo o que faz agora palpitar os corações e excitar o entusiasmo dos mortais, o amor, a glória, a investigação da verdade, o sentimento religioso, o culto da pátria, a fortuna, todas as vaidades, tudo, enfim, terá desaparecido da terra, fria e escura. A sensação de viver é agradável, e basta, às vezes, para nos permitir dominar as provas mais cruéis do infortúnio. Deixar de viver parece-nos a mais sombria das perspectivas, e nenhum ser que pense pode encará-lo de frente sem sentir um vácuo profundo, experimentando a vertigem do abismo e do nada. E, no entanto, todos os dias, quando dormimos, deixamos de viver. Perdemos a noção do mundo exterior e consciência de nós mesmos. E essa deliciosa sensação de viver, tão doce e querida para nós, desaparece com o sono, mas, quando a ele nos entregamos, é contando com o despertar. Quando o nosso planeta adormeça, quando a humanidade feche os olhos, será para sempre essa noite e não será seguida de uma aurora. Como e quando chegará o fim do nosso mundo? Tal é a questão. 1. A Terra, semelhantemente a todos nós, pode morrer de acidente, de enfermidade ou de velhice. Tudo sucede no infinito sideral. O dever do pensador é estudar as causas, tentar um diagnóstico baseado na análise completa das condições da vida terrestre e concluir segundo o cálculo das probabilidades. Ponhamos, pois, os conhecimentos científicos atuais ao serviço da nossa imaginação, para passar em revista os diversos destinos que a natureza pode reservar ao planeta que habitamos. Pode, sem dúvida, suceder que, depois de termos julgados comparar todas as causas de morte e de nos havermos decidido pela mais provável, tenhamos pensado em tudo, menos no que realmente sucederá ao caso idêntico ao do médico que vai pedir notícias de um doente em convalescença, e que, ao saber da sua morte, declara que ele morreu curado. Mas não podemos proceder de outro modo. Teremos a pretensão de adivinhar tudo? Isso seria incorrer em notória necessidade. Por outro lado, o estarmos certos da insuficiência do nosso saber, é uma razão para que renunciemos a procurar e para que apoiemos tranquilamente a cabeça na almofada da indiferença. Esta é, contudo, a opinião de muitos homens sérios da nossa época, que se julgam excessivamente inteligentes. Restam, no entanto, curiosos, e não poucos. Nós somos desse números, e por isso propomos o problema, ainda que mais não seja pelo prazer de discutir. Sim, como morrerá a Terra? E, antes de tudo, morrerá ela. A Terra é nova, muito nova. A sua humanidade não tem ainda a idade da razão. Esta raça, que se sente destinada a converter-se um dia em raciocinada, não é ainda mais do que raciocinadora, e apenas isso. A primeira educação que dá a seus filhos é que se fuzilem mutuamente, entre músicas. O emprego que dá aos seus recursos é distraí-los de todo o trabalho positivo para os aplicar à destruição da própria humanidade. Os princípios mais avançados do progresso social consistem em afirmar que os homens são iguais e que Ravachol e Caserio valem tanto como Newton e Vicente de Paula.
E para provar que tem razão, os que tal afirmam, nada encontraram ainda melhor nem mais eloquente do que um soco. Os habitantes de Marte não têm, sem dúvida, semelhantes ideias. Oh, sim, a nossa humanidade é muito nova ainda. Um garoto de 4 anos, mal educado, de um arrabalde de sistema solar. E que arrabalde! Mas, enfim, a humanidade, por causa da sua extrema juventude, não pede mais que viver, sabe que crescerá, e, adornada com a sua espessa e inculta cabeleira encaracolada, não pensem que um dia terá os seus cabelos brancos e esquecerá os entretenimentos ferozes e uma idade irresponsável e impiedosa, depois de haver vivido séculos e séculos na glória das obras intelectuais, e que depois de ter percorrido o longo ciclo dos seus destinos, descerá lentamente os degraus do seu túmulo. Não tem 100.000 anos e pode viver muito milhões deles, como vamos ver. Mas poderá também morrer de acidente. Sob o ponto de vista astronômico, apenas, o nosso planeta está exposto a mais de um perigo. A crença que nasce neste mundo para se transformar em homem ou mulher, pode ser comparada com um indivíduo colocado à entrada de uma rua estreita, uma dessas ruas pitorescas do século XVI, flanqueadas de casas, em cada uma de cuja janela estivesse um bom caçador armado de uma magnífica espingarda do último modelo. Trata-se de que esse indivíduo percorra a rua em todo o seu comprimento, sem que lhe toquem os tiros disparados contra ele quase a queima-roupa. Todas as doenças nos estão ameaçando e assediando: a dentição, as convulsões, o garrotilho, a meningite, o sarampo, a varíola, a febre tifoide, o aneurisma, a pneumonia, a enterite, a febre cerebral, o cólera, a tísica, etc., etc. E omitimos ainda mais de uma, que os nossos leitores e leitoras acrescentariam sem trabalho a esta lista das que primeiro nos ocorreram. Chegará são e salvo o nosso homem ao fim da rua. Se chega, será para morrer, depois, de qualquer modo. O nosso planeta percorre assim a rua solitária com uma velocidade de mais de 100.000 km por hora, e o Sol arrasta ao mesmo tempo, com todos os planetas, para a constelação de Hércules. A Terra pode encontrar no seu caminho um globo invisível, muito maior do que ela e cujo choque bastaria para reduzir a vapor. Pode encontrar um Sol que a consumiria instantaneamente, como se fosse uma massa metida em um forno de fundição. Pode encontrar um enxame de aerólitos, que lhe produziriam um efeito de uma carga de chumbo em uma perdiz ou em uma cotovia. Pode encontrar um planeta 20 vezes maior do que ela, carregado de gases deletérios, que envenenariam a nossa atmosfera respirável. Pode ser colhida por um sistema de forças elétricas que exerceriam a ação de um freio sobre os seus 12 movimentos e a fundiriam ou a fariam arder como se fosse um fio de platina sujeito à ação de uma dupla corrente. Pode perder o oxigênio que nos faz viver. Pode estalar como se fora um grande vulcão. Pode desmoronar-se em um imenso terremoto. Pode submergir a sua superfície nas águas e sofrer um novo dilúvio mais universal do que o já conhecido. Pode ser atraída pela passagem de um corpo celeste que a subtrai ao Sol e arraste para os abismos gelados do espaço. Pode perder, não só o resto do calor interno, que já não tem ação sobre a sua superfície, mas também o invólucro protetor que mama a sua temperatura vital. Pode, quando menos se pense, deixar de ser alumiada, aquecida e fecundada pelo Sol, obscurecida e frio. Pode, pelo contrário, ser carbonizada por se haver duplicado repentinamente o calor solar, como se observou nas estrelas temporais, sem contar muitas outras causas de acidentes ou de enfermidade mortal, cuja fácil enumeração deixamos aos geólogos, paleontólogos, meteorologistas, físicos, químicos, biólogos, médicos, botânicos, e até aos veterinários, pois que uma epidemia bem propagada, ou a chegada invisível de um novo exército de micróbios convenientemente mórbidos,
seriam o bastante para destruir a humanidade e as principais espécies de animais ou vegetais, sem produzir a menor alteração astronômica ao planeta propriamente dito. Mas qual é, entre todas as causas de acidentes possíveis, conhecidas ou concebíveis, a que mais se pode recear? Qual é a que pode preocupar-nos, como sendo uma ameaça suspensa sobre o curso regular da Terra, tão tranquila e tão imperturbável na sua parecia? O globo terrestre é tão pequeno na imensidade, o seu curso é tão rápido, a sua marcha tão segura, a organização da sua vida astral tão completa, que sem dúvida não sucederá nenhuma das catástrofes que deixamos enumeradas. Contudo, impõe-se à nossa atenção uma primeira possibilidade ao encontro com os cometas. Observemos, desde já, que o espaço é sulcado por cometas que voam em todas as direções em redor do Sol, como se fossem borboletas em torno da luz, e que a Terra, ao girar em volta do astro central, está exposta a encontrar mais de um. E verdade que, em geral, esses eflúvios vagabundos e vaporosos não oferecem perigo algum, e que o globo terrestre pode atravessá-los como se fosse uma bala de canhão atravessando uma nuvem de mosquitos. E é isto que tem sucedido. O cometa de Biela, por exemplo, é um dos que cruzam a órbita terrestre, e a sua proximidade, em 1832, chegou a causar certo pânico. O cálculo anunciava que este cometa devia atravessar a órbita terrestre no dia 19 de outubro desse ano, um pouco antes da meia-noite. Anunciou-se o cálculo nos jornais, sem o compreender bem, naturalmente, e falou-se dos perigos de tal encontro, capaz de ocasionar o fim do mundo. Mas o que é a órbita da Terra? O caminho que ela percorre em roda do Sol. Se disparar um tiro atravessando um caminho, não é de recear um choque, salvo o caso de passarmos justamente no momento em que a bala o atravessa. Ora, bem, o nosso planeta não devia chegar a ponto da sua órbita atravessado pelo cometa, senão em 30 de novembro seguinte, ou seja, mais de um mês depois, e a um momento ainda recordamos que a Terra percorre o espaço com uma velocidade de mais de 100.000 km/h. Não havia, pois, motivo para ter a menor sombra de receio. Os jornalistas tinham confundido a trajetória de uma bala com a própria bala. Que teria sucedido, se o encontro se houvesse verificado? Então, era difícil prever. Hoje, começamos a adivinhar-o, pois que esse mesmo cometa de Biela, cujo giro em volta do Sol não é, ou antes, não era de mais que 6 anos e 7 meses, encontrou verdadeiramente a Terra em 27 de novembro de 1872. Mas este cometa, se alguma vez foi perigoso, já o não é, porque está meio morto, partido em pedaços e desagregado em milhões de pequenas estrelas errantes. Primeiro, em 1846, viu-se que ele se partiu em dois. E estas duas nebulosas continuaram caminhando pelo espaço, como se fossem duas irmãs gêmeas, mas afastando-se lentamente uma da outra. Depois, desapareceram pouco a pouco e não se tornou a vê-las. Que foi feito delas? E provável que o cometa se tenha desagregado em fragmentos diminutos, em pó cósmico, porque, em 27 de novembro de 1872, data em que devia encontrar a Terra, observou-se uma verdadeira chuva de estrelas cadentes, cujo número se calculou em 160.000. Esse enxame prodigioso sabia de um ponto do espaço, que correspondia ao que deveria ocupar, não a cabeça do cometa, que, se existisse, teria passado por esse ponto da órbita terrestre 12 semanas antes, mas a sua cauda, ou melhor, uma fração das suas partes desagregadas, as quais se dispersaram ao longo da sua órbita depois da segmentação de 1846. Não pode existir dúvida alguma sobre a identidade desse enxame de estrelas cadentes com o cometa de Biela, pois se verificou um novo encontro análogo ao primeiro, mas menos numeroso,
em 27 de novembro de 1855. Como se vê, não foi o foco do cometa que encontrou a Terra, mas somente os restos da sua desagregação. Em 30 de junho de 1861 parece que ocorreu um fenômeno da mesma natureza, ainda que sensivelmente distinto. Segundo os cálculos, estivemos submersos, na manhã desse dia, no extremo vaporoso do grande cometa. O fenômeno passou quase despercebido, sem se notar ponto mais do que um resplendor estranho, parecido com o de uma aurora boreal, e que se observou em diversos pontos da Inglaterra. Nestes dois casos trata-se, não do foco do cometa, mas de apêndices afastados e inofensivos. Outro cometa, o de Leschel, encontrou no seu caminho, em 1770, o sistema de Júpiter. Ignoramos que efeito pode produzir esse encontro na vida que esses satélites possuem, mas não causou perturbação alguma no seu movimento, e, pelo contrário, foi o cometa que variou de curso, pela influência perturbadora de Júpiter, cuja massa colossal lançou o intruso em uma órbita diferente da primeira. Assim, pois, os cometas podem encontrar a Terra e os outros planetas. As harmonias do sistema do mundo não se opõem a isso, assim como não se opõem às inundações, erupções vulcânicas, terremotos e epidemias. E devemos até admirar-nos de que esses encontros não sejam mais frequentes, pois o número dos cometas não é insignificante. Kepler dizia que há tantos cometas no universo como peixes há no mar. Descobrem-se, termo médio, uns a 30 por ano, à simples vista, bastante grandes e bastante próximos da Terra, para reinarem, durante algum tempo, como soberanos no céu estrelado. Além destes, descobrem-se mais, com auxílio do telescópio, 5 ou 6 por armo. Desde há 2000 anos tem passado uns 100.000 cometas pela vizinhança da órbita terrestre. Se tivermos em conta a extensão do sistema solar, mesmo limitando-se à órbita de Netuno, concluiremos que devem circular nesse espaço mais de 20 milhões de cometas. Os cometas diferem entre si pelo tamanho, pela forma, pela massa e pela constituição física e química. Uns são completamente transparentes, até no seu núcleo, e a luz dos astros não dimente quando eles lhe passam pela frente. Outros apresentam focos que parecem mesclados de concreções maciças como se fossem enxames de uranolitos de diversos volumes. Estes focos brilham em parte com luz própria, e, em parte, com luz reflexa do Sol. A análise da sua luz descobriu neles a presença dos compostos de carbono, hidrogênio carbonato, óxido de carbono e ácido carbônico. Estes corpos celestes diferam uns dos outros. As consequências de um encontro com a Terra difeririam igualmente, segundo a natureza do cometa, segundo a velocidade e segundo a direção do choque. E certo que a velocidade é sempre a mesma no espaço entre a Terra e o Sol, e igual à do nosso planeta multiplicada por 1414, isto é, 41.660 metros por segundo. Mas, veja facilmente que, se o cometa nos alcançasse por trás, quer dizer, na direção do nosso movimento principal, velocidade do choque seria mínima, enquanto que se o encontrássemos de frente, essa velocidade seria máxima, ou seja 72.000 metros por segundo. Semelhante choque seria terrível se o centro do cometa fosse maciço ou mesmo simplesmente composto de corpos sólidos, de volumes diversos e mais ou menos consideráveis. Descreveu-o Laplace em termos dramáticos, pois, segundo ele, o choque de um cometa podia e devia produzir o seguinte: o eixo da Terra e o seu movimento de rotação trocarem os mares, abandonando a sua posição, precipitarem para o novo Equador, grande parte dos homens e das animais ficariam afogados nesse dilúvio universal, outros seriam destruídos por esse abalo violento imprimido ao globo terrestre, espécies inteiras ficariam aniquiladas, todos os monumentos da indústria humana seriam derrubados.
Tais são os desastres que o ilustre geometra considera como possíveis, se chocarmos com um planeta cujo foco tem uma considerável massa. Trata-se, pois, de alguma coisa mais grave do que os fogos artificiais de estrelas, de que há pouco falamos, mas devemos apressar-nos a dizer que é muito menos provável, porque, segundo todas as observações feitas até hoje, as massas dos cometas parecem, em geral, muito pouco importantes. Contudo, não é menos certo que um foco sólido de alguns quilômetros apenas, ou uma porção de focos desse gênero, que nos chocassem, com uma velocidade 100 vezes superior à de uma bala de canhão, estariam longe de ser inofensivos, e poderiam fundir um continente, deslocar um pedaço de globo, esmagar alguns milhões de homens e modificar mais ou menos a geografia das regiões atingidas. Mas, o maior perigo que poderia oferecer o encontro de um cometa, sob o ponto de vista que nos ocupa, seria, sem dúvida, a transformação do movimento em calor e a mistura dos seus gases com a nossa atmosfera. Não há dúvida de que os cometas são essencialmente gasosos e os seus gases são compostos de carbono. Além disso, aparecem, com frequência, incandescentes. Semelhante encontro constituiria certamente um perigo, que poderia ser muito grave e que, até em casos em que nos é impossível prever, produziria fatalmente o fim do mundo. 2. Acabamos de deixar entrever que o encontro de um cometa com a Terra é um acidente possível na organização conhecida dos movimentos celestes, e que nesse encontro não seria o mais terrível choque em si mesmo, sob o ponto de vista da massa do cometa, mas as consequências do encontro pela transformação do movimento em calor e pela mistura dos gases que compõem o cometa com a atmosfera que respiramos. Desde que em 1864 se aplicaram os maravilhosos processos da análise espectral ao exame dos cometas, sabe-se que o carbono e os seus compostos formam a base essencial da sua substância. Todos os cometas um pouco brilhantes têm sido examinados ao espectroscópio, e todos têm mostrado 3 faixas luminosas, uma azul, outra verde e outra amarela arroxeada, separada por lacunas ou projetadas em fraco espectro contínuo. Umas vezes, a faixa mais brilhante é a verde, outras, a azul. Estas faixas correspondem às do espectro do carbono, cujas combinações como o oxigênio com o hidrogênio produzem as diferenças de brilho de que falamos. Essas combinações do carbono manifestam-se nos cometas, no estado de vapores. Também se encontra algumas vezes, como sucedeu no cometa de 1882, uma lista amarela característica do ródio. Os cometas parecem formados de uma multidão de partículas sólidas, que flutuam em uma atmosfera gasosa. Resultam daqui que a análise da sua luz produz 2 espectros, um, contínuo, produzido pela refração da luz solar em partículas sólidas, e outro formado de faixas, devido aos gases que, desenvolvidos pela luz solar, se tornam luminosos e dão luz própria à sua natureza. A sua matéria, gás ou pó cósmico, é muito pouco densa. Sofrem facilmente a ação do calor solar, desenvolver-se muito, à medida que se aproximam dele, e os seus movimentos continuam obedecendo às leis da gravitação. O que prova que a sua massa não é nula, mas experimentam certamente o efeito das forças elétricas que emanam também do Sol, visto que as partículas que lhes formam a cabeça e a cabeleira são arremessadas com a violência para formar as caudas. Sempre oposta ao Sol, a cauda desenvolve-se na razão direta da proximidade do astro central, e toma, às vezes, proporções prodigiosas, estendendo, em certos casos, a mais de 100 milhões de quilômetros de longitude. Os cometas voam, aos milhares, às miríades, em todos os sentidos, em todas as direções, seguindo todas as curvas elípticas possíveis, mas sempre muito excêntricas, precipitando-se para a glória solar, na qual podem, às vezes, desvanecer-se, contornando,
Ordinariamente, o astro radiante, a uma distância maior ou menor, e voltando aos desertos do espaço, depois de terem sido caldeados, eletrizados, desenvolvidos e transformados na irradiação do seu ardente esplendor. Depois, desaparecem arrefecidos, contraídos, reduzidos a nada, como se fossem bolas de ar na escuridão gelada da imensidade. Na precipitação do seu voo, em redor do Sol, um desses astros pode encontrar o nosso globo. Acrescentaremos que muitos cometas têm um volume extraordinário. O famoso cometa de 1811 media 180,800 km de diâmetro na cabeça, ou seja, 150 vezes o diâmetro da Terra, e a sua cauda tinha uma extensão de 176.000 de quilômetro, isto é, muito mais do que a distância que separa o nosso planeta do Sol. A velocidade desses corpos é de 41,660 metros por segundo, na vizinhança da Terra, ou seja, 2.509 km por minuto, 150,000 por hora. Por outro lado, a Terra fende o espaço com uma velocidade de 29,430 metros por segundo. 1,767 km por minuto e 160,000 km por hora. Tais são as condições mecânicas do problema do choque. Supunhamos que um cometa das mesmas dimensões do de 1811 nos atingia, precisamente de frente, no nosso caminho em volta do Sol. A grandeza do choque seria igual à soma das velocidades reunidas do cometa e da Terra. Ou seja 72,000 metros por segundo, um pouco menos, pois que, como a órbita do cometa vai dar a volta ao Sol no periélio, estaria sempre um pouco inclinada sobre a nossa. O globo terrestre penetraria na nebulosidade do cometa, sem experimentar, certamente, resistência muito sensível. Mesmo admitido que essa resistência fosse muito fraca e que a densidade do foco do cometa fosse mínima, para atravessar essa cabeça de 188.000 km de diâmetro, o nosso globo não empregaria menos de 250.000 segundos, ou seja, 417 minutos, isto é, 6 horas e 57 minutos, ou ainda, em números redondos, 7 horas. Com uma velocidade 120 vezes maior que a da bala de um canhão e seguindo ao mesmo tempo seu movimento rotativo. O encontro começaria às 6 horas da manhã pelo meridiano anterior. O oxigênio do ar alimentaria facilmente o incêndio. Mas há outro gás em que os físicos não pensam com frequência, pela simples razão de que não o têm encontrado nas suas análises, é o hidrogênio, que é feito de todas as quantidades de hidrogênio, emanadas do solo, há milhões de anos, desde os tempos pré-históricos. Sendo a densidade desse gás 16 vezes menor que a do ar, todo esse hidrogênio tem subido e forma, sem dúvida, em roda da nossa atmosfera, um invólucro atmosférico hidrogenado muito rarefeito. Em virtude da lei da difusão dos gases, uma grande parte do hidrogênio tem se misturado intimamente com o ar, mas as camadas mais elevadas devem conter em grande proporção. E lá que se inflamam as estrelas cadentes e lambem as auroras boreais, a mais de 100 km de altura. Eis como se produziria um belo fogo celeste. O fim do mundo seria, pois, desta maneira, pelo incêndio atmosférico. Durante 7 horas, ou ainda por mais longo tempo, visto que a resistência do cometa não pode ser nula, haveria uma transformação contínua de movimento em calor. Hidrogênio e oxigênio arderiam combinados com o carbono do cometa. A temperatura do ar elevava-se a muitas centenas de graus. Os bosques, os jardins, as plantas, as selvas, as habitações humanas, os monumentos, as cidades e as aldeias, seriam rapidamente consumidas. O mar, os gelos e os rios, ferveriam. Os homens e os animais, respirando o hálito ardente do cometa, morreriam asfixiados,
antes de terem tempo para ser queimado. Em seguida, todos os cadáveres seriam carbonizados, e, no imenso incêndio celeste, só o anjo incombustível do Apocalipse faria ouvir o som atroador da sua trombeta, o antigo canto funerário que cairia lentamente do céu, semelhante ao estertor horrível de uma imensa agonia. Solvete soilum in favilla, o mundo será reduzido a cinzas. Todo o lado da Terra ferido pela enorme massa do cometa, teria sofrido esse fim, antes que os habitantes do outro hemisfério descem pelo cataclismo. O ar é mau condutor do calor e este não se transmitiria imediatamente ao ponto oposto. Se o nosso lado estivesse precisamente voltado para o cometa nos primeiros minutos de encontro, que suponho ocorreria no verão, seria o Trópico de Câncer, e os habitantes de Marrocos, da Argélia, de Tunis, da Grécia e do Egito, que se encontrariam nas primeiras filas da Batalha Celeste, enquanto que os cidadãos da Austrália, da Nova Caledônia e das ilhas da Oceania seriam os mais favorecidos. Mas, haveria tal atração de ar, por causa da fogueira europeia, que começaria a soprar dos antípodas um vento de tempestade mais violento do que os espantosos furacões conhecidos, e mais formidável ainda do que a corrente de 400 km por hora que reina permanentemente no equador de Júpiter. A Terra, ao girar sobre si mesma, conduziria necessariamente ao eixo do choque os países situados a oeste do meridiano primeiramente atingindo. Uma hora depois da Áustria e da Alemanha, pereceria a França, depois, o Oceano Atlântico e a América do Norte, que só chegaria ao mesmo eixo, um pouco oblíquo em consequência da marcha do cometa para o seu periélio, 5 ou 6 horas depois da França, e que seria assim quem finalizava o sucesso. Apesar da extraordinária velocidade do cometa e da Terra, a pressão que ele exerceria não seria muito grande, atente à extrema rarefação da substância atravessada pela Terra. Mas como essa substância, que encerra principalmente carbono, é combustível, nota-se com frequência que estes astros, além da luz que recebem do Sol, aparecem com luz própria, resultado da sua incandescência nas proximidades do seu periélio. Que sucederia no choque com a Terra? A inflamação dos aerólitos e bólides, a fusão superficial dos uranolitos que cabem ardendo no solo, tudo nos leva a concluir que o calor mais intenso segue o primeiro e o mais considerável efeito do encontro, o que não impediria que os elementos maciços do foco do cometa esmagassem os pontos que tocassem, e deslocassem até um continente inteiro. Ficando, assim, o globo terrestre completamente envolvido pela massa do cometa durante 7 horas, girando a Terra nesse gás incandescente, soprando violentamente o ar contra o incêndio, o mar fervendo e enchendo a atmosfera de vapores, uma chuva quente caindo das cataratas do céu, reinando por toda a parte desencadeada a tempestade, as deflagrações elétricas do raio lançando relâmpagos fantásticos, o estrondo dos trovões juntando-se aos rugidos do furacão e a antiga luz dos formosos dias terrestres substituída pelo fulgor lúgubre e sinistro da atmosfera vermelha, todo o globo não tardaria a ser invadido pelo toque da agonia, e o cataclismo seria universal, apesar de, indubitavelmente, a morte dos antípodes ser diferente da dos primeiros. Em vez de serem consumidos diretamente pelo fogo, aqueles habitantes da Terra morreriam asfixiados pelo vapor ou pelo predomínio do nitrogênio, consequência da diminuição rápida do oxigênio, ou envenenados pelo óxido de carbono. O incêndio não faria mais do que queimar cadáveres, enquanto que os europeus e os africanos teriam sido já queimados vivos. A tendência muito conhecida do óxido de carbono para absorver o oxigênio, teria sido, sem dúvida, uma sentença de morte imediata para os homens e animais, afastados do ponto da partida do cataclismo. Seriam estes os efeitos do encontro de um grande cometa com a Terra. Poderíamos também imaginar o caso de um cometa constituído de outro modo, que absorvesse, por exemplo, o nitrogênio,
Em vez de absorver o oxigênio, e essa extração gradual e total do nitrogênio produziria nos habitantes da Terra, homens, mulheres, crianças e velhos, alegria, o prazer, a expansão febril, a exaltação, o delírio, a loucura, a dança universal e a morte repentina de todos os seres, na apoteose de uma dança macabra. Mas, não conhecemos ainda cometas nem corpos celestes, desta ordem química, e queremos permanecer exclusivamente dentro das hipóteses científicas. Pode o nosso planeta estar ameaçado por outros acidentes? 3. Os cometas não são os únicos perigos que nos ameaçam, e a causa de acidentes siderais poderia ser mais terrível do que os encontros com os cometas, pois que estes encontros seriam, em geral, bastante inofensivos. O caso especial que vimos de examinar e o mais raro de todos. O Sol vai caindo na incomensurável imensidade e arrasta com ele a Terra e todos os demais planetas. Desde que o nosso mundo errante existe, não passou duas vezes pelo mesmo caminho. Em vez de descrever em roda do Sol uma curva fechada, descreve uma série de espirais, separadas umas das outras por todo o caminho percorrido em cada ano pelo Sol na sua marcha para a constelação de Hércules. Nessa rápida carreira pelo espaço, podemos encontrar um Sol incendiado, um Sol apagado e invisível, uma porção de massa cósmica, uma nebulosa ou ainda qualquer outro mistério inconcebido. Os leitores, que seguem o movimento científico, conhecem a história da estrela temporária da constelação do Cocheiro em 1892. Viu-se que este astro se elevava à 14ª grandeza e até à 5ª, e que, em seguida, não menos rapidamente, cabia na 14ª ordem de brilho, para subir novamente, depois de outras flutuações secundárias. A duração do maximum do brilho, à simples vista, foi apenas de 3 meses, de 7 de dezembro de 1891 a 6 de março de 1892. Depois, observou-se que o astro caíra na 16ª grandeza. Conclua-se daqui que esse astro foi 50.000 vezes mais luminoso durante o seu maximum do que era antes e do que foi depois, o que não é pequena revolução. Depois, sofreu novas recrudescências. Segundo a análise que da sua luz fizeram Ginz, Vogel, Pickering e Deslandres, predominavam no espectro os raios brilhantes do hidrogênio, e o mesmo exatamente sucedeu com as estrelas temporais do Cisne, em 1876, e da Coroa, em 1866. Esses astros foram subitamente envolvidos nas chamas do hidrogênio em combustão. Daqui, temos nós assistido a esses imensos incêndios celestes. Várias hipóteses se apresentam para explicar o fenômeno. Pode admitir-se sem eleger, que a estrela temporal é um meteoro que se inflama ao penetrar em uma nebulosidade cósmica, como sucede com os bólides, ao atravessarem a atmosfera terrestre. Uma espécie de bólide gigantesca, um planeta igual à Terra, por exemplo, penetra em uma nebulosidade cósmica, cujas partículas violentamente atraídas, se precipitam ao seu encontro com velocidades crescentes. As variações dessas velocidades podem ser a causa do desenvolvimento dos raios espectrais que chamaram a atenção dos observadores. Os fenômenos de conflagração duram mais ou menos tempo segundo a grandeza da nebulosidade atravessada, e pode renovar-se, se o corpo celeste encontrar outra no seu caminho, circunstância que se deveria ter dado certamente na estrela do Cocheiro, a qual, para mais, foi vista envolta em uma nebulosidade. Os espectros sobrepostos estabelecem que a nebulosidade cósmica e o bólide, ou, em qualquer caso, os dois corpos cujo choque tenha causado a aparição, se encontram com uma velocidade de 900.000 metros por segundo. Pode também se admitir como Ginz que o fenômeno tenha tido por causa a aproximação, sem encontro, de dois sóis fracos, mas, em todo caso, telescópicos para nós,
e que, girando um em torno do outro, tenham chegado a aproximar-se o bastante para exercer uma prodigiosa atração mútua, análoga à que produz as marés, mas incomparavelmente mais poderosa. Daqui resultariam erupções gigantescas do gênero das solares, acompanhadas de violentas perturbações elétricas e de enormes chamas que envolvessem os dois sóis em um extraordinário incêndio. O corpo, que se afastava de nós, emitia raios brilhantes, enquanto que o outro, o que caminhava para o nosso lado, apresentava um espectro contínuo de largas faixas de absorção, análogo ao das estrelas brancas. Os dois corpos podiam estar em fases de evolução diferentes, como, por exemplo, o formoso sistema duplo, topázio e safira, de Albireu. A duração do aumento de brilho tem sido demasiadamente curta para admitir que dois corpos sólidos se tenham encontrado realmente e que a sua energia de movimento se tenha transformado em calor. Estes são dois exemplos do que sucede não poucas vezes no universo e do que pode suceder ao nosso planeta. Desde os tempos de Hipparco, isto é, desde há 2000 anos, tem-se observado 25 aparições dessas, a primeira das quais, a do ano 134 antes da nossa era, levou precisamente Hipparco a compor o primeiro catálogo de estrelas. Muitas, e entre elas essa, tem sido de primeira grandeza. A mais célebre de todas é a famosa estrela de 1572, que cedia em brilho Júpiter e até Vênus, e que durou 18 meses. A maior parte dessas aparições, inclusive a primeira, tem se manifestado na Via Láctea. Não é, pois, impossível que na sua viagem intersideral, o nosso Sol passe pelas vizinhanças de um dos seus iguais, ou através de uma nebulosidade cósmica, ou se choque com outro Sol. Qualquer destes fatos ocasionaria, segundo todas as probabilidades, a morte da Terra, também pelo fogo. Imagine-se o que seria dos habitantes do nosso globo, homens, animais e vegetais, se o Sol elevasse de repente a sua temperatura a um calor 50.000 vezes mais intenso. Se já, por alguns míseros graus a mais, que fazem, às vezes, subir o termômetro a 45 ou a 50 graus durante a canícula, não faltam as insolações a fazer cair as suas vítimas sobre o solo ardente, que sucederia com uma elevação de temperatura a 200, a 500, a 1000 ou mais graus. Nenhum organismo resistiria, e os próprios peixes seriam imediatamente cozidos. O mesmo sucederia nos demais planetas do nosso sistema, e, quando 3 meses depois, o Sol voltasse ao seu estado normal, não alumiaria senão cemitérios sem sepulturas. Ainda mesmo que a Terra não tivesse sido tocada, nem por isso deixaria de ser vítima. Os 25 exemplos de que temos sido testemunha, desde há 2000 anos atestam que tal acontecimento nada teria de extraordinário. Estes casos não os observamos, sem dúvida, senão muito tempo depois da época em que eles realmente ocorrem, pois tem de se levar em conta as distâncias das estrelas e o tempo que a luz gasta em chegar até nós, desde as profundidades celestes, apesar da sua velocidade de 30.000 km por segundo. Talvez a conflagração recentemente observada na constelação do Cocheiro date do tempo de Nero e do incêndio de Roma, e é possível que a estrela dos magos, que brilhou alguns dias sobre o berço de Jesus, marcasse o fim de um mundo sucedido no universo no tempo do dilúvio. Assim, se o nosso Sol, visto à distância suficiente para estar reduzido à estrela de 16ª grandeza, sofresse algum dia semelhante apoteose, os astrônomos desconhecidos, que habitam naquelas regiões celestes e consagram a sua vida à observação do céu, só 2 ou 3 mil anos depois observariam o fenômeno. O que nos parece acontecido no presente sucedeu muito tempo antes, quando assistimos à morte de um mundo. Somos talvez contemporâneos da sua ressurreição. Quando os astrônomos dos outros mundos assinalarem a morte da Terra, quem sabe se ela já terá ressuscitado.
Vivemos na eternidade e ninguém dá conta disso neste século tão apertado no círculo de ferro dos interesses matérias. E uma época muito estranha, esta em que vivemos e em que parece que a sociedade europeia se empenha em cair numa decadência sem remédio possível. E o mais curioso é ver grande número de espíritos distintos sorrir com serenidade a este estado de coisas e assegurar, em termos escolhidos, com Renan, que o sol possui a sua alma radiante e que tudo vai o melhor possível no melhor de todos os mundos. Na realidade, se tudo morre, por que de a Europa ser eterna? Não viveu já bastante a França e as suas irmãs, as outras nações? Não tem vivido muito bem desde há 12 séculos e não tem ganhado já o direito de abandonar a senda? Não estará já cumprida sua missão? Mas, não tratamos aqui do fim das nações, assunto muito pequeno para astrônomos. As nações, Egito, Grécia, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha, vivem uma dezena de séculos pouco mais ou menos. E que são 10, 15, 20 séculos nos fastos astronômicos. O sonho de um instante. Se a Terra não morrer de acidente, tem diante dela milhões de anos. Os encontros, que temos descrito, são os menos improváveis. Pode acrescentar-se, é certo, o encontro direto de um globo cósmico, que nos reduz a fumo, e o de um sol apagado ou luminoso, que choca em cheio com o astro que nos alumia. Estes dois choques diretos são possíveis, mas muito menos prováveis do que os encontros precedentes, porque o espaço é incomensurável e os astros relativamente pequenos. E depois, como não há movimentos em linha reta e as velocidades são consideráveis, os choques só podem produzir-se em condições dinâmicas verdadeiramente excepcionais. Imaginemos, por um momento, que a Terra está só, e é lançada em linha reta pelo espaço com a sua velocidade de 106.000 km por hora. Mas, replica um pequeno argumentador, oculto em uma célula do meu cérebro, isso é geometricamente absurdo. Por quê? Porque a Terra, lançada desse modo e com essa velocidade, dá vontade de rir, evidentemente. Não só é impossível supor correndo em linha reta, mas dá-se mais a circunstância de que não correria nada e permanecia em repouso, qualquer que fosse a velocidade imaginada. Com efeito, acrescenta o meu interlocutor mental, desde que a supões só no espaço, não tens ponto de referência para traçar uma linha reta nem para medir a velocidade. Lançado desse modo não podemos dizer que o teu globo vai em linha reta, pois que, sem ponto de referência, linha curva, sinuosa, angulosa ou reta, vertical ou horizontal, qualquer direção, até retrógrada, tudo é o mesmo. Não pode correr porque não caminha para nada nem se afasta de nada. Logo está imóvel. Mas o astrônomo não escuta o pequeno argumentador saído do colégio, e continua. 4. Dizíamos, pois, que se o globo terrestre, lançado com a sua velocidade atual de 106.000 km por hora, existisse, só, no espaço, não haveria ponto de referência para avaliar esse movimento, e, por consequência, o globo estaria como que imóvel, pois não se afastaria de nada nem caminharia para nada. Uma escola metafísica afirma que estaria absolutamente em repouso, assim como assegura que, se suprimissem os corpos, não haveria espaço. Nós não pensamos assim. Para nós, a Terra estaria verdadeiramente em movimento, ainda que se não afastasse nem se aproximasse de nada, visto que levava em si a mesma energia de movimento. A realidade do movimento subsiste, mesmo suprimindo todo o resto do universo, e, com esta realidade, a possibilidade teórica de uma paragem, de uma transformação dessa energia em outra energia diferente. Certamente, se esse globo terrestre estivesse, só, no espaço, não correria risco algum de se encontrar com outro. Mas, não está só. O espaço está povoado de globos análogos,
que correm em todos os sentidos e direções, com velocidades que variam desde alguns quilômetros por segundo até 20, 30, 50 e ainda mais. Estrelas que se precipitam no espaço com uma velocidade de mais de 100 km por segundo. Imagina uma esfera das dimensões da Terra e até muito maior. O Sol tem um volume mais de 1 milhão de vezes superior ao da Terra, e devem circular muitos sóis apagados pelo espaço, o que nos é indiferente, pois, visíveis ou não, não poderíamos apartar do caminho fatal. Imagina, dizíamos, uma esfera desse tamanho, que nos viesse atingir com uma velocidade de 50, 60 ou 100 km por segundo. De um choque em cheio nada ficaria de nós, nem da Terra inteira, que se transformaria em uma nebulosa de gases. Imaginemos, também, por exemplo, que há no espaço dois globos sólidos como é a Terra, da mesma densidade que ela, mas muito maiores, cada um de um diâmetro igual à metade do diâmetro do Sol, ambos em repouso e afastados um do outro 2 vezes a distância da Terra ao Sol. Em virtude da atração, cairiam um em cima do outro, em linha reta, encontrando-se depois de meio caminho. A colisão duraria meia hora, durante a qual os dois corpos seriam transformados em qualquer massa fluida incandescente, agitada violentamente, aumentada até tomar dimensões muitas vezes maiores do que a soma dos volumes primitivos dos dois corpos e oscilando para um e outro lado do ponto do choque. Ao fim de alguns anos, essa massa fluida acabaria por formar um Sol esférico, que teria, aproximadamente, o mesmo volume, o mesmo calor e o mesmo brilho que o nosso Sol atual. Seria este um fim brilhante, e também pelo fogo. Perignerre, segundo a antiga tradição psalmodiana nas missas de defuntos. Mas, como há pouco vimos, este fim é pouco provável, porque, mesmo sofrendo uma atração mútua, os corpos não partem do repouso para se abandonar a essa atração, mas estão todos lançados no espaço e animados de movimento próprio. Qual é a origem do sistema solar até a constelação de Hércules? Qualquer ilustre matemático responderá que não sabe mais sobre este ponto do que um botânico, do que um veterinário ou do que um político. Mas, essas velocidades que nos ameaçam, defendem-nos ao mesmo tempo, pois são precisamente elas que evitam os choques que a atração poderia ocasionar. Exemplifiquemos. Examinamos, há alguns anos, como a atração de Júpiter capturou os cometas periódicos, cujo afélio está próximo à zona da ação desse planeta gigante, e como o enxame de estrelas cadentes, de 10 de agosto em a órbita do cometa 3, de 1862, nos revelam a existência de um planeta transneptuniano, colocado a 43 vezes a distância da Terra ao Sol, e que dá uma volta em roda deste num espaço de 330 anos. Todo cometa que chega ao nosso sistema, seguindo uma órbita parabólica, retardará ou acelerará a sua marcha ao aproximar-se de um planeta. Se acelera a marcha, a sua órbita torna-se hiperbólica, e o cometa segue o seu curso, sem tornar a passar, como se não tivesse sido desviado, mas por outro caminho. Se, pelo contrário, retarda a marcha, a órbita torna-se elíptica e fecha-se no ponto de perturbação. Quanto ao cometa, torna a passar, depois de ter realizado uma revolução em roda do Sol, pelo sítio em que a sua órbita se transformou de parábola em elipse. Mas, para que este fato se dê, é preciso que o cometa passe muito perto de Júpiter, e mesmo assim, essa perturbação não poderá nunca transformar de uma vez uma órbita parabólica em uma elipse tão pequena como a do cometa de Biela, por exemplo. Para chegar a esse resultado, a perturbação deve exercer-se em várias passagens do cometa pelo seu afélio, em épocas em que o planeta passe também por essa região, passagens nas quais diminua sua velocidade e por isso mesmo se torne menor a sua órbita. Depois de bastante tempo, é que os cometas periódicos, capturados por Júpiter, chegaram a ser o que são.
Uma cometa que passasse próximo da Terra poderia ser capturado por esta do mesmo modo que o foram os de Júpiter, mas muito mais dificilmente, porque, por um lado, a Terra não tem a força de Júpiter, e por outro, a distância da órbita terrestre à atração solar é 20 vezes mais considerável que a distância da órbita de Júpiter. Seria preciso, pois, que o cometa roçasse quase o nosso globo. Podem existir cometas cujo felho esteja próximo da Terra, mas não se conhecem ainda. Não se poderiam ver, senão dificilmente, os cometas cujo felho fosse inferior à órbita terrestre. Mas poderíamos divisar durante os eclipses totais do Sol. E bom fazer observar que Júpiter pode desfazer o que fez. Sim, depois de certo número de revoluções, o cometa torna a passar perto da esfera de atividades de Júpiter com uma velocidade menor do que a do planeta. Esta velocidade será aumentada pela atração de Júpiter e a órbita voltará a tomar a forma de parabólica. Isto já sucedeu. O cometa Lecheu passou em 1769 muito perto de Júpiter. Estava 580 vezes mais perto dele que do Sol. Foi capturado e seguiu uma órbita elíptica de 5 anos 23. Era novo no sistema, porque não se tinha visto ainda e não se tornou a ver depois. Por quê? Porque a sua volta afélica à região de Júpiter, em 1779, aproximou-se mais do planeta do que em 1769, até um ponto que devia passar entre Júpiter e os seus satélites. A sua órbita devia abrir de novo e o cometa foi outra vez lançado para o infinito. Algum cometa tem se precipitado sobre o Sol sem, contudo, cair nele. Assim, viu-se o cometa de 1882 chegar até o astro do dia, em 17 de setembro, com uma velocidade de 480 mil metros por segundo, atravessar-lhe as chamas nas alturas da sua ardente atmosfera, dar a volta ao globo solar em algumas horas e sair são e salvo para continuar o seu voo. O mesmo sucesso ocorreu em 27 de fevereiro de 1843, em 27 de janeiro de 1880 e no mesmo dia e mês de 1887. A velocidade própria dos astros impede-os de caírem uns sobre os outros. Sem dúvida, se uma esfera celeste nos atingisse de frente, não a evitaríamos, mas é preciso tal combinação de movimentos, para produzir semelhante encontro, que o cálculo das probabilidades não nos convida a contar com ele. O acidente é sempre possível. No momento em que escrevo estas linhas, os jornais, que estão algumas vezes bem informados, contamos que o homem mesmo, em Paris, onde tudo sucede, um transeunte chamado Paul Marcel, que passava tranquilamente pela rua Saint-Dervis, foi morto em frente do número 200, por um vaso de flores que caiu de uma janela precisamente sobre a sua cabeça. Há nisto, indubitavelmente, uma estúpida combinação de movimentos, que pode suceder também à Terra. Pode cair do céu algum vaso. Resulta, pois, de todo este exame, que os acidentes que nos ameaçam do exterior não são realmente muito para temer. Todas as causas de acidente reunidas, os cometas de todas as ordens, de direções diversas, de constituições químicas variadas, de densidades mais ou menos fracas e focos mais ou menos complexos, outros astros errantes desconhecidos, sóis apagados ou radiantes, nebulosas, ajuntamentos estelares, nuvens cósmicas, cemitérios de mundos mortos, não impedirão que a Terra envelheça, segundo todas as probabilidades. Seria preferível que a Terra morresse nova. Isso é outra questão. Os antigos tinham o costume de dizer que os deuses chamam mais depressa aqueles a quem amam, mas, em geral, a eleição não é possível. E como envelhecer é ainda o único meio que se conhece para não morrer, não temos mais do que resignarmos-nos. Sim, esta jovem Terra, banhada na luz solar, embalada nas doçuras da atração,
vogando tão elegantemente pelo éter infinito, com a sua primavera, com as suas flores, as suas águas, os seus céus azuis, as suas nuvens de ouro e as suas harmonias, e já povoada de uma vida imensas, por cima da qual reina, às vezes, a inteligência e a beleza, seria tal